Ô, Diego, então vamos lá, dentro do nosso foco de hoje, que nós estamos pensando entre direitos e obrigações. O primeiro, vamos pela palavra-chave, o direito. Onde nós encontramos na legislação o direito de corretor, onde nasceu essa profissão profícua, longeva, que a gente incorpora há tantos anos. Como é que você faz essa leitura e para que um corretor se sinta tranquilo na hora de exercer sua profissão? Então, Acha, é curioso falar de direito, né? Porque assim, o direito ele é indissociavelmente ligado a obrigações, é natural. Então, assim, existem partidas e contrapartidas, de um modo geral. Até a formação dos Estados Nacionais do Brasil. Por exemplo, a gente tem o Brasil, Estado Democrático de Direito. As pessoas às vezes lembram só do democrático, mas aí o direito pressupõe uma série de outras obrigações que você deve cumprir. Então, o primeiro passo, o primeiro direito do próprio corretor é a existência profissional, é a emancipação, o reconhecimento social de que você exerce uma profissão regulamentada. Então, o nascedor de qualquer direito de um corretor de imóveis é a livre possibilidade de exercer e obter seus ganhos com base legal, sem interrupções, sem deméritos sociais. Então, muitas profissões são exercidas sem qualquer regulamentação de índole civil. Então, eu costumo dizer que a nossa profissão ela tem o respaldo na própria Constituição, porque nós transacionamos e lidamos com o bem da vida das pessoas. E o direito à moradia, enfim, ele é um direito fundamental que está no artigo 5º. Então, o objeto de transação orbita por um direito fundamental. Então, o direito ao exercício profissional regulamentado advém da própria Constituição. Hoje, a lei fixada é a Lei 6.530. Então, o primeiro direito é de existir. Ou seja, a existência do corretor está umbilicalmente ligada à existência dos conselhos profissionais e da própria lei que regulamenta. Então, esse é o primeiro direito de exercer legalmente sem que ninguém possa impedi-lo uma profissão. Esse é o primeiro direito. De outros tantos, você tem a proteção dúplice da sociedade e é você, porque o conselho, a um só tempo, ele protege a sociedade e protege o profissional que procura andar segundo as normas. Então, o primeiro direito é exercer livremente uma profissão com a regulamentação e com balizas claras, preservando a sociedade e o próprio mercado em que o corretor está inserido. Pois é, então essas exigências básicas para um corretor começar a exercer a sua profissão, nós tínhamos até um tempo atrás, que era o reconhecimento da atividade profissional, independente de qualquer formação. Não me lembro qual ano, certo? Depois passou a ter um curso técnico de transação imobiliária, que é uma exigência mínima para se ingressar. Hoje nós já temos cursos superiores, né? Já melhora muito. Nós temos percebido também o ingresso como segunda profissão, às vezes até a inversão da profissão, para pessoas que têm outras graduações, médicos, advogados, engenheiros, que vêm para a profissão de corretor de imóveis. Então, é importante que ele entenda, para eu exercer a minha profissão, primeiro, eu tenho que ter dois pontos que são exigências básicas. Primeiro, uma formação de escola e uma outra é a inscrição no conselho. Sem isso... Não tem, porque assim, a gente parte para uma anarquia caso você não tenha um mínimo de regramentos. Eu acho que muita gente pode acreditar que haja uma autorregulação do mercado, mas nesse mercado não. É preciso ter um determinado controle social, porque o impacto de uma imprudência, uma conduta antiética nas transações imobiliárias, ele atinge diretamente bens existenciais do ser humano. Então, o primeiro passo é exatamente esse. Qualquer pessoa, não existisse a regulamentação, poderia pegar parte dessa fatia de mercado e trazer problemas sérios para as vidas das pessoas. Porque uma transação imobiliária mal realizada, em prejuízo às partes, ela traz consequências deletérias. Então, eu acho que é muito mais profundo a existência do conselho. Então, o primeiro direito que o conselho te assegura é: você está dentro da legalidade, você está apto a exercer uma atividade profissional, porque você preenche os requisitos mínimos para exercer essa profissão. Olha, existe essa leitura, uma leitura até técnica, jurídica, não quer dizer que o mercado se acomode e aceite apenas isso como referência profissional. Claro que isso é uma porta de entrada, digamos assim, não é isso? E com o passar do tempo, a qualificação, o conhecimento de direitos de família, de direitos imobiliários, de construção civil,
é que vai realmente criando essa personalidade profissional para o corretor. Isso é o tempo, é o esforço individual de cada um. E nós nos preocupamos muito com isso, porque o Conselho tem desse foco da fiscalização, nós descobrimos que há alguns assuntos que são recorrentes, ou seja, ano a ano, algumas infrações persistem no mercado, embora a gente trabalhe bastante. E para ter uma ideia, assim, que para quem está nos assistindo aqui, vou passar apenas algumas informações, porque às vezes o pessoal, o Cresce trabalha, não trabalha, essa fiscalização funciona, não funciona, o que eles fazem? Então vamos passar aqui um dado estatístico só para vocês terem uma ideia do ano de 2022. Nós tivemos autos de constatações, 5.791 autos, significa 482 ao mês. Nós tivemos autos de notificações, 3.631, ou seja, 302 ao mês. Nós tivemos autos de infração ainda, depois de algumas denúncias respondidas, algumas enviadas ao Ministério Público, nós vamos detalhar futuramente. E só para também as pessoas terem uma ideia de números e valores, alguma coisa assim, as nossas análises, nós trabalhamos com centro de custo hoje. O que significa isso? O nosso foco principal é a fiscalização. A maioria das despesas tem que convergir para esse objetivo maior, que legalmente nós estamos trabalhando em torno de 65% do nosso custo total em cima da fiscalização. Nós temos um estudo que diz que cada processo de julgamento nos custa R$ 2.400, fora as despesas paralelas. O que significa isso? Pela quantidade de 401 processos que nós tivemos esse ano, nós estamos trabalhando com R$ 1 milhão só dentro desse item de fiscalização. É uma coisa um pouco pesada, né? E você imagina que, assim, às vezes as pessoas não conhecem a rotina do Conselho, nós temos esse privilégio e esse ônus também, né? Assim, essa preocupação. E nós atingimos um grau de sofisticação de gestão hoje que a gente tem desenhado muito claro esse centro de custo e estabelece metas muito claras de reverter isso para o esforço fiscalizatório, dentro do esforço fiscalizatório. Esse é um valor direto com a atividade processual e fiscalizatória, mas aí você tem os valores indiretos, né, que decorrem disso, né, horas e, enfim, indiretas, que chega a 65%. Aqui a gente tem muito mapeado isso e, mais uma vez, aí, múltipla aptidão aqui do nosso diretor tesoureiro, que conseguiu deixar isso muito claro e trazer muitas amarras orçamentárias para que não saiamos desse objetivo final, que é exatamente esse, entregar para a sociedade. Então alguém aí, algum corretor pode dizer, mas o que faz o Cresce? Olha, você está falando, então nós estamos falando de 401 processos, nós temos aqui coisa de 30 e poucos funcionários, um pouco, menor do que uma vara judicial. Isso significa em números, a atividade de julgar esses números de constatação é muito maior do que muitas repartições públicas, muitas. É maior do que muitas varas judiciais aí. Então, a gente tem uma complexidade de atuação muito grande. E nossa gestão tem procurado cada vez mais trazer para o centro de custo, que é esse 65%. Então, a gente fala isso com muito orgulho, embora seja apenas o nosso dever. E a gente perseguiu fazer com qualificação o nosso dever. Isso é o mínimo que se propõe, né? O plus está nesses debates que nós temos, está nessa estrutura de ensinamento, nos aconselhamentos, nas representações que nós temos políticas, sociais, nos trabalhos fora. Você imagina, então a gente ainda sobra, vocês imaginam, dentro de um escopo de orçamentário desse, que é apertado, a gente tem um grau substancial de pagamentos irregulares e etc. Então, um orçamento variável, uma despesa fixa, a gente faz milagre e, por exemplo, consegue introduzir um estúdio dessa qualidade, com essa magnitude, consegue fazer uma Unicresce de alto nível, que a gente está revolucionando aí, em breve teremos novidades, consegue, enfim, entregar à sociedade o plus, que não só o básico, mas a gente faz o básico muito bem feito, graças a Deus e graças a um trabalho laborioso aqui. Nós vamos ter nos próximos debates aqui, entre as palavras dos direitos e obrigações, nós vamos detalhar mais sobre o projeto nosso de Corretor Mais, Perfeito. A quantidade de convênios que nós estamos fechando, os descontos, os benefícios que os corretores estão recebendo no mercado. Seria muito interessante que todo corretor entrasse no site do Cresce, fosse ver essa parte dentro do site que mostra sobre os convênios
porque lá tem muitas novidades, o custo é bastante reduzido e, na realidade, ele nasceu como uma ideia de anuidade zero, você lembra? Sim. A ideia foi criar algum retorno às corretoras de modo que a anuidade dele fosse zero, se ele tivesse algum retorno. Só que hoje esse valor é muito maior.